Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 12 de setembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a liturgia de hoje nos envolve assim de uma maneira assim fantástica e posso dizer assim com propriedade do assunto em pesquisa, que a primeira leitura de hoje, se você puder, dá uma lida nela com calma e você verá que é uma espécie de um mini compêndio da doutrina católica, né? São Paulo aqui parece que conseguiu assim resumir de maneira muito bela muitas informações da doutrina cristã, tá? Em primeiro lugar, ele nos chama a atenção sobre o senhorio de Cristo, né? Devemos sempre nos deixar guiar pelo próprio Cristo. Se somos cristãos, né? Se estamos ali vivenciando a nossa prática cristã, então a nossa vida não deve ser conduzida por outra pessoa a não ser o próprio Cristo. E para ficar bem claro, né? A nossa vida não deveria ser guiada nem por nós mesmos, porque por vezes nós somos inclinados ao erro, né? A fazer coisas de maneira emotiva, meia que com ansiedade, enfim. O Cristo não. O Cristo, ele é o Filho de Deus. Quando ele se coloca à nossa frente, ele já analisou todos os passos e os caminhos que devemos dar. E por isso São Paulo, ele diz na primeira leitura, né? Deixai-vos guiar por ele. E não somente isso, né? Como eu bem dizia, né? Quantas informações São Paulo oferece. Ele fala também sobre o nosso enraizamento. Devemos estar edificados pelo próprio Cristo. E o que significa isso, povo de Deus? Ora, vamos lá, na etimologia da palavra, enraizados, né? Estamos falando aqui de uma planta forte, que cresça e que também tenha boas raízes abaixo da terra. Significando o quê? Que é uma planta que deve ali ter fundamentos, deve ter de onde tirar os seus nutrientes. Ela está enraizada. São Paulo diz que nós cristãos devemos agir dessa forma. Se assim agirmos, ele já completa. Estaremos então sendo edificados por esta raiz. Enraizados em Cristo, nós cresceremos ainda mais nessa vivência cristã, sendo guiados pelo próprio Cristo. E nesta ótica ainda, repare bem que São Paulo, quando ele fala sobre o nosso enraizamento, nossa edificação, ele ainda nos alerta. Isto será muito necessário para que ninguém vos enrede com sua filosofia e com doutrina falsa. Alerta, povo de Deus, cuidado, vamos ligar
né, as nossas luzes de alerta e saber que existem, infelizmente, tipos de ensinamentos, né, filosofias ou tipos de doutrinas que são falsas, que não coadunam com os ensinamentos do próprio Cristo. Então devemos seguir o Cristo. Ele é a cabeça de toda a igreja. E nós, segundo a visão de São Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, nós somos os membros desta cabeça que é Cristo. Se somos os membros, devemos sempre ser guiados pela própria cabeça do Cristo Jesus. Olha, querido povo de Deus, teríamos mais informações ainda nesta primeira leitura de hoje. Mas vamos agora ao Evangelho, que nos é também muito interessante, pois trata-se de um Evangelho onde Jesus ele chama os seus 12 apóstolos. Mas repare bem que o Evangelho de hoje assinala que antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus ele subiu a montanha para rezar. Ei, povo de Deus, quanta informação que Deus quer nos oferecer através de sua liturgia, especialmente com objetivos para que você também beba desta fonte, né, que é a fé cristã, a fé que você pediu no dia do seu batismo. Então repare bem que Cristo nos ensina que antes de qualquer grande decisão que devemos tomar, nós devemos então unir a nossa vontade e tentar pela oração ver qual é a vontade de Deus em nossa vida. Está lembrado que eu falei há minutos atrás sobre Cristo ser o nosso guia? Aqui também Cristo nos ensina que enquanto ele estava no meio de nós, ele sempre demonstrava a sua unidade com o Pai. Cristo, ele só faz aquilo que o Pai o ensina a fazer, aquilo que é da vontade do Pai. Então, quando Jesus ele sobe a montanha, ele reza e logo em seguida ele toma esta grande decisão. Escolhe os seus 12 apóstolos, né? Apóstolos significa mensageiros, né? Os apóstolos se tornarão mensageiros da boa nova de Jesus. E repare bem, querido povo de Deus, aqui é importante você observar o quanto Deus não exclui nenhuma pessoa para ficar ao lado dele. Não. Se alguém pensa assim, pensa equivocadamente. O evangelho de hoje é claro ao enfatizar que no meio desses 12 apóstolos está também, melhor dizendo, Judas Iscariotes, aquele que vai ser o traidor de Jesus. Que coisa, povo de Deus! Deus não faz acepção de pessoas. Deus dá a mesma chance a todo ser humano. Agora, é importante refletir que parece que nem todas as pessoas querem ser ajudadas ou querem melhorar a sua conduta de vida. As mesmas informações, os mesmos ensinamentos, o mesmo amor, o mesmo carinho que Jesus ofereceu aos 11 apóstolos que se tornaram santos, o mesmo ele ofereceu a Judas Iscariotes. Contudo, Judas Iscariotes não quis mudar a sua vida, não quis ser uma pessoa convertida. E quando o ser humano, por livre escolha, decide fazer coisas erradas em sua vida, nem mesmo Deus pode ajudá-lo, porque estamos falando do livre-arbítrio. Deus deu a todo ser humano a liberdade de escolha. Quem escolhe ficar ao lado de Jesus sempre terá a sua vida guiada por Ele, abençoada por Ele, como será a vida de todos os outros apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes. Então, querido povo de Deus, não protele mais. Sinta-se uma pessoa chamada por Deus. Una-se a esse chamado de Cristo e torne-se uma pessoa abençoada. Deus abençoe você e toda a sua família.